Bom dia, graça e paz. Vamos dar continuidade então às nossas aulas de Salmos. Hoje a gente chega na nossa sexta aula. O que isso significa? E quando eu terminar essa aula, nós teremos percorrido metade já de todas as aulas que nós tínhamos programado. Então, meu irmão, faltam apenas 6 aulas para a gente terminar. Passa rápido. Espero que vocês estejam caminhando conosco na leitura do livro. Hoje nós vamos então falar sobre o livro 3. Antes de nós começarmos, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, graças te damos, Senhor, porque a Tua graça e a Tua misericórdia, ela se renova sobre nós todas as manhãs, Deus. E hoje não foi diferente. O Senhor está aqui conosco, nós cremos nisso. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abra os nossos corações, o Senhor abra as nossas mentes, para que a Tua palavra, Deus, ela seja colocada, ela seja imputada, Deus, em nós. Para que aquilo, Deus, que o Senhor quer revelar a nós, Deus, através do livro dos Salmos, possa entrar nas nossas vidas, Deus, de tal modo que nós possamos praticar isso durante a nossa semana. Em nome de Jesus. Que a Tua palavra, Deus, ela possa renovar as nossas mentes. Em nome de Jesus, Deus, nos ajuda. Espírito Santo, vem iluminar os nossos corações neste momento. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, antes de nós começarmos e entrarmos no livro 3, propriamente dito, é importante a gente sempre relembrar aquilo que nós já estudamos até agora. Até porque algumas pessoas, às vezes, é a primeira aula que você está fazendo hoje. Algumas pessoas esquecem, isso é normal. Mas eu gostaria de relembrar um pouquinho com vocês rapidamente. Nosso tempo, ele deu uma comidinha, então perdi uns 10 minutinhos aí de aula, mas eu pretendo terminar com vocês até meio-dia, se Deus quiser. Então, para relembrar, o livro de Salmos, ele é uma coleção de 150 poemas hebraicos. Cada salmo, cada capítulo, né, que nós vamos ver no livro de Salmos, na verdade, a divisão de Salmos ela não é por capítulo, ela é por salmo. Então, aquela porção que você vê, Salmo 1, Salmo 2, ele é um poema hebraico. Nós temos, então, 150 poemas hebraicos, e nós vamos chamar esses poemas de saltério. Essa coleção desses salmos, desses poemas todos juntos, ele foi escrito por um período aí de mais ou menos 500 anos, quando nós pegamos o salmo mais antigo, que é o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, até o salmo mais recente, que nós temos aí a volta do pessoal do cativeiro da Babilônia. Então esse período aí ele dá por volta aí de 500 anos. E nós temos aí mais de 8 autores diferentes. Conhecidos e identificados, 7 autores. Então nós temos mais de 8 autores diferentes, porque nós temos salmos que não existem autores identificados dentro da Bíblia. Por isso nós vamos considerar, então, no mínimo 8 autores. E o livro de Salmos, ele é subdividido, ele tem uma divisão dele, em 5 livros. Nós já estudamos o livro 1, estudamos o livro 2, e hoje vamos entrar no livro 3. O livro 1, ele tem uma temática. A temática dele é a confrontação. O que ele fala para nós? O livro 1, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Ele vai falar para nós o quê? Sobre o confronto de Davi com seus inimigos, tanto internos, como seu filho, quanto inimigos externos, como os filisteus. Vai mostrar esse confronto que Davi teve para poder estabelecer o seu trono, estabelecer o seu reino. Davi, ele era o Messias de Deus. Aquele que foi escolhido, aquele que foi ungido para poder reinar, para governar sobre Israel. Então, o livro 1 ele vai mostrar, digamos que o sentimento de Davi. O livro 1 ele tem esses 41 salmos que existem nele. Nós vamos perceber que apenas 4 não são de Davi, todos os outros pertencem a ele. Então ele vai expressar muito qual era o sentimento de Davi em meio a todas aquelas batalhas que ele estava. E esse confronto, né,
ele mostra para nós algo que vem muito anterior a Davi, que é aquilo que nós chamamos de guerra das sementes, que é um confronto entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, que começa lá em Gênesis, quando a serpente ela engana Eva e faz Eva e Adão comerem do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ali, no capítulo 3 de Gênesis, no verso 15, Deus ele faz uma profecia de que Eva teria um descendente. E esse descendente, ele seria responsável por esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente também iria lhe ferir o calcanhar. Jesus, quando ele morre na cruz, esse descendente de Eva, ele esmaga a cabeça da serpente quando ele ressuscita. Mas esse caminho, ele não é um caminho que ele simplesmente esmaga e não sofre nada. A serpente fere o calcanhar dele quando ele é crucificado. Mas esse Jesus, ele consegue vencer esse confronto. Então isso aqui que Davi passa, esse confronto dele com seus inimigos, vem muito a respeito disso, porque o Antigo Testamento, esse confronto, ele era manifestado entre Israel e seus inimigos. Israel e as nações estrangeiras. Nós tínhamos ali já essa guerra das sementes. Israel, responsável por trazer redenção para toda a humanidade. Israel, que é fruto da promessa de Deus para Abraão, de que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Nós tínhamos então as nações estrangeiras que tentavam impedir o estabelecimento desse Messias, desse ungido. Ao passo que no Novo Testamento, meus irmãos, essa guerra muda. Porque essa guerra ela deixa de ser contra carne e sangue. E ela vai passar para o campo espiritual, aonde a nossa batalha como cristãos hoje, nós que vivemos neste capítulo incompleto de Atos, que somos a igreja atual, essa guerra para nós agora, ela é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso em que nós estamos agora. Nós não fazemos mais guerra santa. Não existe mais matar em nome de Jesus. A nossa guerra é contra o diabo e seus demônios. Vimos também que o livro 2 ele tem a temática da comunicação. Davi não cessa a sua luta. Davi continua, sim, lutando para poder estabelecer e deixar um reino da qual Deus o prometeu, mas agora muda a perspectiva dele. Em vez de ele querer a destruição daquelas nações, Davi ele passa a chamar os seus inimigos ao arrependimento, ao conhecimento desse Deus. E nós vemos isso na perspectiva de que muda o nome de Deus. No livro 1, Deus ele é conhecido como Iavé, o Deus da aliança, o Deus do pacto, eu sou o que sou, aquele Deus que se manifestou a Moisés por meio de uma sarça ardente, aquele Deus que se manifestou a todo Israel por meio de um Sinai pegando fogo. E agora esse Deus ele passa a ser apresentado a todas as nações como Elohim, Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Nós vemos isso, então, de forma muito característica do livro 2, e principalmente pelo fato de nós não termos mais as orações, os salmos imprecatórios. O que são os salmos imprecatórios? Alguém lembra? É aqueles salmos em que quem escreveu, o autor, ele pede uma maldição, a destruição, Senhor, que eles sejam envergonhados, assim como nós fomos. Que eles sejam destruídos, assim como nós fomos. Esses são os salmos, as orações imprecatórias. E nós não vamos ver orações imprecatórias no livro 2. E é interessante que o livro 2, ele termina no Salmo 72, ele vai do Salmo 42 até o 72, e ele termina com o Salmo de Salomão, demonstrando que a aliança que Deus estabeleceu com Davi, lá no livro de 2 Samuel, capítulo 6, de que sempre haveria um descendente de Davi assentado no trono
de Israel, ela foi cumprida, mesmo que parcialmente, porque Davi, ele morre e Salomão, seu filho, está sentado no trono. E essa mesma aliança que Deus fez com Davi, ela foi cumprida hoje, nos nossos dias, de forma total. Por quê? Quem é o descendente de Davi que está sentado no trono atualmente? Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu e ressuscitou. Ele é, sim, o descendente direto de Davi, e ele está assentado no trono, e lá permanecerá por toda a eternidade. Meus irmãos, mas só que antes de nós chegarmos em Jesus, nós vamos perceber, principalmente quando nós lemos o livro de Reis, que é quando começa a história dos descendentes de Davi, que os seus filhos, a sua descendência, ela falha, ela erra, ela se desvia do mesmo caminho que Davi seguiu, e ela não permanece diante do Senhor. E é justamente nessa lacuna que o nosso livro 3 de Salmos, ele irá entrar. Mas antes disso, é importante a gente saber um pouquinho sobre o que aconteceu nesse período. Então, se você não sabe, ou se você se esqueceu, hoje eu quero relembrar ou te mostrar um pequeno resumo do que foi a divisão do reino. Esse reino que Davi lutou tanto, esse reino que nós vemos ele narrado no primeiro livro e no segundo livro de Samuel, que nós vemos a dificuldade, o sentimento que Davi teve no primeiro e no segundo livro dos Salmos. Esse reino ele foi dividido. Após Salomão ele assumir o trono, quando nós olhamos lá no livro de Reis, a gente vê que ele edifica o templo ao Senhor. E isso é algo fundamental, porque edificar um templo era um desejo do coração de Davi. Davi queria fazer isso. Só que Deus fala para ele, não, você não vai edificar um templo para mim. Seu filho vai fazer isso. E ele então não faz. Mas Salomão sim cumpre esse desejo do seu pai, essa promessa de Deus. E ele edifica um templo magnífico. Algo incomparável, todo ornado em ouro. E tudo indicava então que nós tínhamos um novo Davi no trono. Que Salomão seguiria sim os caminhos do seu pai. Porém, Salomão, descumprindo aquilo que estava escrito em Deuteronômio, ele toma muitas mulheres para ele. Ele tem várias esposas. E quando ele já está velho, essas esposas, elas pervertem, elas fazem Salomão cair no pecado da idolatria. O final da vida de Salomão, o homem mais sábio que nós temos na Bíblia, é um final absolutamente desastroso. Diante da idolatria de Salomão, Deus ele lança uma maldição, isso está lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, a partir do verso 9, de que Deus ele iria tirar a descendência de Salomão do trono. Só que por amor a Davi, por Davi ter sido fiel, ele iria deixar ainda uma tribo sob o domínio da descendência desse rei. E aí o que acontece? Salomão ainda permanece com o Reino Unido, né? Então nós temos ali Israel, as suas 12 tribos todas unidas, durante o período do reinado de Saul, depois durante o reinado de Davi, e por fim durante o reinado de Salomão. Mas quando o filho de Salomão, que se chamava Roboão, ele assume o trono, ele vai até uma cidade chamada Siquém. Lá nessa cidade existia um monte, onde nesse monte antigamente ficava o tabernáculo e a arca da aliança. E ali se reúnem os líderes das 12 tribos,
E então o povo faz um pedido ao rei que está assumindo, para que o tributo, os impostos que eles pagavam naquela época, ele fosse um negócio mais leve, mais light, que estava muito pesado. Salomão, ele aumentou muito a carga tributária para a construção do templo, para a construção do palácio. Precisava de dinheiro para poder fazer todas essas obras. E então eles pedem, já que está tudo pronto, o templo está pronto, o palácio está pronto, vamos diminuir agora essa carga de imposto, a gente não está dando conta. Nós não estamos conseguindo pagar mais. Roboão foi, se aconselhou com os anciãos, né, pediu 3 dias para o povo, falou assim, voltem daqui a 3 dias e eu darei a minha resposta. Ele volta para Jerusalém, se aconselha com os anciãos, eles falam, ouça o povo, diminua os impostos. E aí ele despreza o conselho dos anciãos e ele vai falar com seus amigos. Os adolescentes que ficaram com ele, que passaram a juventude com ele. E olha que Roboão, quando ele assume o trono, ele já tem mais ou menos uns 40 anos de idade. Ele vai falar com os mais jovens. E o que eles falam para ele? Você vai falar assim para o povo: se o meu pai tratou você com açoites, eu lhes darei escorpiões. Ou seja, eu vou aumentar ainda esse imposto, esse tributo, que já está muito pesado para vocês. Quando ele fala isso ao povo lá em Siquém, as tribos do norte, elas se rebelam e falam assim: o que temos nós com Davi? Para suas tendas, ó Israel, cada um cuide dos seus próprios negócios. E ali então há uma divisão do reino, na qual 10 tribos do norte serão absolutamente separadas do reino do sul, que ficará apenas com Judá, Simeão, que fica dentro de Judá, e meia tribo de Benjamim. Apenas isso fica sob o governo de Roboão, e o restante coroa um cara chamado Jeroboão. Jeroboão, ele vai estabelecer Samaria como a capital do seu reino, e ele começa a perceber que o povo ia muito para o reino do sul. O pessoal estava descendo demais lá, porque o templo ficava no reino do sul, ficava em Jerusalém, capital do reino do sul. Para que esse povo não precisasse mais descer até Jerusalém, o que ele faz? Ele manda fazer 2 bezerros de ouro, coloca um numa cidade chamada Dan, que fica ao norte, e outra numa cidade chamada Betel, que fica ao sul do seu reino, para que as pessoas elas não precisassem mais descer até o templo de Salomão. E quando ele constitui esses 2 altares, ele ainda fala assim: aqui está, ó Israel, os deuses que te tiraram do Egito. A mesma frase que aqueles adoradores falaram naquela época, quando Moisés ele estava lá no Sinai e começou a demorar demais para descer. Dessa forma, então, o reino do norte ele vai entrar neste caminho da idolatria. Tanto que no reino do norte, meus irmãos, é interessante a gente notar que não vai ter nenhum rei bom. Todos os reis que vão governar sobre Israel, que agora o reino do norte ele passa a se chamar Israel, e o reino do sul ele passa a se chamar Judá, então todos os reis que governam Israel, eles serão reis maus. E o ápice dessa maldade acontece com Acabe e Jezabel, quando eles introduzem dentro do culto deles Baal e Astarote, agora eu não lembro qual que é a pronúncia correta, Astarote. Esses 2 deuses, que vai ser o principal motivo de confronto de Elias, principalmente com esse rei, no final do primeiro livro de Reis e começo do 2º. Meus irmãos, foi terrível toda essa maldição, tudo isso que aconteceu. O reino do norte ele terá 9 dinastias, ou seja, 9 famílias diferentes governaram aquele reino, tendo aproximadamente 19 reis. A divisão do reino ela acontece por volta de 930 a.C.,
E o reino do norte ele permanecerá até o ano de 722, quando a cidade de Samaria cai diante do exército da Síria. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas esse evento está narrado no segundo livro de Reis, no capítulo 17. Judá, o reino do sul, permanece com Roboão como rei. A sua capital administrativa e religiosa continuava sendo Jerusalém. No templo continuava tendo culto a Yahvé. Mas mesmo assim, nós tivemos vários e vários reis maus. Mesmo assim, a idolatria também entrou no reino de Judá. Houve, então, mais ou menos uma alternância entre reis bons e reis ruins dentro do território de Judá. Lógico que há prevalência, né? Há muitos mais reis maus do que reis bons. Mas existe o ápice da perversidade, da maldade, dentro também do território de Judá, e ela acontece com Manassés, filho do rei Ezequias. Se você não sabe a história, o rei Ezequias ele estava para morrer, e o profeta Isaías, aquele mesmo que escreveu o livro, chega até ele e fala assim que ele iria morrer, que ele tinha que colocar a vida dele em ordem, porque Deus iria levá-lo. Esse rei, então, ele vira para o lado na cama, então ele chorando, ele pede para Deus para poder viver mais. Isaías estava saindo do palácio, quando Deus fala com ele, volte para lá e fala que ele terá mais 15 anos de vida. Isaías volta então, fala para o rei Ezequias que ele tem ainda mais 15 anos de vida, para ele poder organizar as suas coisas. Durante esse período de 15 anos, ele tem um filho. Esse filho é Manassés. Se ele tivesse morrido, Manassés não teria aparecido. Olha como são as coisas. E Manassés, que foi o rei que ficou mais tempo no poder, 55 anos, foi a maior desgraça que aconteceu na história de Judá. A questão de Manassés foi tão profunda, mas tão profunda, que no segundo livro dos Reis, no capítulo 21, a partir do verso 11, Deus, por meio de um profeta, prediz que o reino de Judá seria destruído. E esse reino ele só não foi destruído imediatamente, porque no meio desse caminho nós tivemos um rei, chamado Josias, neto de Manassés, o qual fez uma ampla reforma, restaurou o culto a Deus, restaurou o culto a Yahvé. O livro da lei que havia sido esquecido, volta de novo. Deus então ainda permite que Judá permaneça algum tempo. Porém, depois que Josias morre, nós teremos apenas mais 3 reis. E quando nós chegamos ao final do último, Jerusalém cai diante do rei Nabucodonosor da Babilônia, por volta do ano 586. Isso que está lá no capítulo 25 do segundo livro de Reis. Essa então é a história, muito resumida, de Israel e a sua divisão de tribos. E a queda das 2 cidades, Samaria, capital do norte, Jerusalém, capital do sul. E o que isso tem a ver com Salmos? É porque o livro 3, ele vai fazer um recorte dessa história para nós. O tema do livro 3 é a devastação. A devastação que Israel sofre. Queridos, o livro 3, ele possui 17 salmos. Começa então no Salmo 73, ele vai até o Salmo 89. E nós vamos ver aqui agora uma perspectiva absolutamente diferente daquilo que nós vimos nos 2 primeiros livros. Porque agora Davi, ele não é mais o protagonista da história. Davi já se foi. A luta para poder instituir o reino, ela já terminou. O reino, ele estava instituído. O Messias estava sentado no trono.
Mas agora o foco não é mais ele. E uma diferença que nós vamos notar entre o livro 1 e o livro 2 é porque, entre o livro 1 e 2, diferentemente do livro 3, é que os dois primeiros livros de Salmos, eles possuem um caráter mais individual. Nós veremos orações mais individuais nesses dois primeiros livros, ao passo que no livro 3, nós teremos mais salmos de caráter coletivo. Dos 17 salmos que nós temos, apenas 5 possuem um caráter mais individual, ou seja, 12 têm um caráter mais coletivo, falando da nação como um todo, da comunidade como um todo. E o principal tema deste livro é a derrota do povo de Deus diante dessas nações estrangeiras. Meus irmãos, nos livros 1 e 2 e nos livros 4 e 5, nós não veremos esse assunto de devastação do povo de Deus. Esses salmos, eles estão concentrados no livro 3. Isso mostra para nós que o organizador dos salmos, quem fez a edição final dos salmos, que provavelmente foi Neemias, nós acreditamos nisso, eu já falei com vocês, ele concentrou, ele agrupou esses salmos sobre a devastação, sobre a destruição da nação de Israel, para que o povo pudesse entender essa mensagem. Nós vamos ver alguns salmos, um pouquinho de vitória. O salmista fala a respeito de algumas vitórias que o povo teve, mas a mensagem predominante em praticamente todos os salmos é essa derrota que o povo sofre, principalmente diante das nações estrangeiras. É o principal tema. Esse livro ele é dividido em duas partes. Nós vamos ter 11 salmos que foram escritos por Asaf, asterisco em Asaf, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, do 73 até o 83, e do Salmo 84 até o 89, nós teremos a maioria dos salmos escritos pelos filhos de Corá, com exceção do Salmo 86, que é o único salmo de Davi que nós teremos aqui, e que não fala muito sobre ele, e o 89, que é o Salmo de Etã. Fora isso, todos os outros salmos são concentrados nos filhos de Corá e em Asaf. A questão da autoria aqui, ela é um complicador para nós. Por quê? Porque esses salmos, eles estão falando para nós de eventos que aconteceram 250, 300 anos depois de Davi. Alguns até mais, quase 400 anos depois de Davi, como a queda de Jerusalém. E Asaf, segundo o livro de Crônicas, ele era, digamos que, o líder de louvor de Davi, o ministro dele, aquela pessoa que puxava os cânticos, fazia as orações na frente, dentro do templo. Como que Asaf ele consegue escrever sobre temas que aconteceram muitos anos depois dele? Como que Asaf ele consegue escrever sobre a queda de Samaria, que aconteceu no ano de 722, e aí 150 anos depois ele escreve sobre a queda de Jerusalém? Como que ele consegue fazer isso? Então nós temos esse problema da autoria. Ou foram Asafs diferentes, né? E Asaf às vezes era um nome comum, igual João, José, Maria aqui para nós, nessa época. Ou então o Asaf de Davi, ele escreveu os salmos proféticos, que é algo que, digamos que a gente fica meio que na dúvida que isso teria acontecido. Mas, meus irmãos, a questão da autoria, ela não pode ser algo que descredibiliza os salmos. Por quê? Porque os salmos eles passaram por várias edições. Nós tivemos vários momentos diferentes. Provavelmente, assim, poderia sim haver um Asaf naquela época, poderia sim haver essa questão da profecia dos salmos,
Mas o que acontecia muito é que as pessoas elas costumavam colocar nomes nos salmos, às vezes que foram, digamos que, inspirados. Às vezes havia uma música que Asaf escreveu antiga, e aí a pessoa que pega e ela vai escrever sobre a queda de Jerusalém, ela se inspira naquele salmo de Asaf, e aí acrescenta um ou outro conteúdo. Isso acontece. Mas a gente fica aí nessa questão dessa dúvida sobre se realmente foi Asaf que escreveu esses salmos aqui. O conteúdo desse livro ele pode ser resumido da seguinte forma. Nós vamos ter 2 salmos introdutórios, onde o foco deles está na angústia e na devastação do povo de Deus. Um que vai mostrar o aspecto mais individual, que é o Salmo 73, e o outro mais um aspecto coletivo, que é o Salmo 74. Nós temos 2 salmos que vão afirmar o reinado de Deus sobre os países terrenos, mesmo que esses países, mesmo que essas nações estrangeiras, elas possam devastar esse povo de Deus. É o Salmo 75 e o 76. Depois nós teremos aí 7 salmos que vão falar sobre a devastação e a libertação dos reinos do sul e do reino do norte. Sendo que o centro desses salmos, que é o Salmo 80, ele tem um foco especial no Filho, no Messias. Nós ainda teremos mais os salmos iniciais dos coraitas, que vão ter uma mudança significativa no tom, com uma perspectiva um pouco mais positiva em relação àquela destruição que estava acontecendo, ou seja, a esperança daquilo que estava acontecendo com a nação. É o Salmo 84 a 87. E por fim, nós teremos o Salmo 88 e 89, que eles vão concluir com o sofrimento individual e coletivo dessa devastação. Porém, esses 2 salmos, eles trazem poucas perspectivas sobre a restauração de Israel. Os 2 primeiros salmos, então, do livro 3, eles vão falar sobre o sofrimento e a devastação do povo de Deus. O Salmo 73, ele vê esse problema individual, na perspectiva do indivíduo, aquilo que ele sofre por dentro. Enquanto o Salmo 74, ele vai trazer esse sofrimento de um modo mais comunitário. Aquilo que a nação como um todo, ela sofre. É interessante a gente notar que esse Salmo 73, ele vai mostrar para nós, digamos que a luta do salmista contra os arrogantes e a sua boa vida. Parece que Deus está cuidando mais daquelas pessoas que não servem a Ele, ou que não serviram a Ele, do que aqueles que servem. É interessante, Parece que quanto mais a pessoa se afasta da igreja, parece que ela menos sofre. Parece que a vida dela fica melhor. Parece que a vida dela fica mais fácil. Parece que ela ganha mais dinheiro. Ao passo que nós que estamos aqui dentro estamos sofrendo. Pessoa que é crente aí vem câncer. Nossa, gente, aquela pessoa era tão crente. Filhinha dela está com câncer agora. E aí a pessoa começa a questionar, será que Deus existe de verdade? Porque se Ele existisse, por que Ele permite esse sofrimento? Aquela pessoa que gosta tanto de ir na igreja, aquela pessoa que adora tanto a Deus. Isso é algo que nós, de fato, a todo momento, sofremos. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 73. Eu não vou ler o Salmo todo com vocês, porque senão não vai dar tempo. Só para a gente poder perceber esse tom do salmista aqui nesse salmo introdutório. Salmo 73 fala assim: de fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Agora, aonde vai entrar a parte individual aqui do autor? Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações.
O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura. Do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade. Falam da opressão com arrogância. Abrem a boca para falar contra os céus. E a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles. E os tem por fonte, da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Pula para o 20. Verso 20, tá? Como acontece com o sonho, quando alguém acorda, assim, ó Deus, ao despertares, desprezarás a imagem deles. No Salmo 73 aqui, esses ímpios, que estão sempre ricos, que têm os maiores exércitos, que têm os melhores carros, que têm muito mais riqueza do que o povo de Judá, do que o povo de Israel. Nós podemos identificá-los como essas nações estrangeiras que são responsáveis pela destruição, pela devastação do povo de Deus. Mas nós vemos no verso 20 que no devido tempo, esse Deus, ele despertará. Esse Deus, ele destruirá essas nações. O Salmo 74, ele já começa a tratar de outro assunto, né? Lógico que dentro da devastação, mas agora de modo muito mais específico, ele vai falar sobre a devastação do templo. Quando que aconteceu essa devastação do templo? Qual que é o nome do nosso último rei bom? Falei para vocês agora? Josias, nosso último rei bom. Depois dele nós teremos mais quantos reis? 3. Josias morre. Jeoaquim, seu filho, assume o trono no seu lugar. Jeoaquim foi um rei mau. Ele não seguiu os caminhos do seu pai, ele não seguiu os caminhos de Davi. Esse rei, então, ele é dominado pelo rei do Egito, por Faraó. Faraó vem, faz guerra com ele, domina ele. Ele paga tributo a esse rei. Ele dá ouro e prata para ele. E a partir desse momento, então, Judá passa a ser um estado subordinado ao Egito. O estado vassalo do Egito. O estado que tem que pagar tributo para que o Egito não o destrua. Essa é a ideia. Só que o Egito, ele é dominado por um outro reino de fora. Vem um rei, lá depois do Eufrates, chamado Nabucodonosor, e domina o Egito, conquista o Egito, consequentemente, conquistando o Egito, ele conquista também os territórios que estavam subordinados ao Egito. E dentro desses territórios subordinados ao Egito está Judá. Jeoaquim, então, faz guerra contra esse rei, contra Nabucodonosor. Ele vai o servir ele serve Nabucodonosor por 3 anos, depois ele se rebela e ele faz guerra. Durante essa guerra, Jeoaquim, ele é morto, e aí o seu filho, Joaquim, assume o trono no seu lugar. Joaquim vai ficar no trono por 3 meses. Nesses 3 meses, a cidade de Jerusalém ela é cercada pelo exército da Babilônia. E quando Nabucodonosor sai do Egito e chega até Jerusalém, Joaquim se entrega ao rei, juntamente com sua mãe e sua família. E aí o que Nabucodonosor faz? Ele entra na cidade, ele não destrói a cidade, ele vai até o templo e ele pega
tudo aquilo que tinha de riqueza dentro do templo. É como se chegasse um bandido aqui, um grupo de ladrões aqui, e aí eles roubassem todo o nosso equipamento de som, os instrumentos musicais, os microfones, as cadeiras, e aí ele pegasse esse palco aqui, destruísse o palco, não sobrasse mais nada, e a gente ficasse apenas com o esqueleto aqui, só com os tijolos e com o teto. O resto tudo foi levado. Foi isso que aconteceu nessa destruição do templo com Joaquim, que está narrada lá no capítulo 24 do segundo livro de Reis, a partir do verso 13. E o Salmo 74, ele vai falar assim, que eles deitaram fogo no santuário, levantaram ali seus próprios símbolos, entraram com machados, destruindo tudo no santuário, queimaram tudo, profanaram os lugares santos. E após isso, ele vai levar a nobreza cativa. Ele leva os nobres, ele leva toda a realeza, ele leva o próprio rei Joaquim também, cativo para a Babilônia, e além disso, ele vai levar, digamos que, a nata dos trabalhadores. É como se hoje ele viesse aqui e levasse médicos, levasse aqueles artistas muito famosos, aquelas profissões que são difíceis de você conseguir alguém para substituir. E aí o que ele faz, Nabucodonosor? Ele vai pegar e vai colocar o tio de Joaquim, ou seja, irmão de Joaquim, filho do rei Josias, e vai colocar ele como rei de Judá. Esse rei chamava Matanias, mas, para ele exercer a sua autoridade, Nabucodonosor muda o nome dele, e ele passa a se chamar Zedequias. Você só muda o nome, ou você só dá nome para aquilo que te pertence. Quando o seu filho nasce, você escolhe o nome do seu filho. Quando você ganha um cachorro filhotinho, você escolhe o nome do seu cachorro. Quando uma criança ganha um bichinho de pelúcia, ela dá nome para aquele bichinho, porque é dela. Nabucodonosor estava falando para o rei de Judá: você me pertence. Seu nome não é mais Matanias, é Zedequias a partir de agora. E Zedequias vai ficar no trono por volta de 11 anos. O Salmo 74, então, ele vai falar sobre essa devastação do templo. Nós vamos ter do verso 1 ao 3 o abandono divino, do verso 4 ao 9 a destruição do templo, de novo, do verso 10 ao 11, o abandono divino novamente, do verso 12 até o 17, as lembranças das maravilhas de Deus no passado. Como que era o templo maravilhoso, aquilo que Deus ele fez para o seu povo. Minha intenção era ler com vocês, mas eu não vou ter tempo de fazer isso, senão a gente não consegue terminar a aula. E aí a gente passa então para o nosso próximo capítulo, que é a devastação de Jerusalém. A destruição de Jerusalém, que ela acontece por volta do ano de 586, a destruição do templo ela foi por volta do ano de 596, 10 anos antes, ou seja, 10 anos depois a cidade inteira será destruída, pelas mãos de Nabucodonosor, esse fato que está no capítulo 25 do segundo livro dos reis. Zedequias, que é esse rei fantoche de Nabucodonosor, passa um tempo, ele se rebela. Filho de Josias, ele quer o poder para ele. Então ele declara guerra contra o exército da Babilônia. Nabucodonosor vem com toda a sua tropa, cerca a cidade de Jerusalém novamente. Jerusalém resiste ao cerco por 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. Quando a comida da cidade ela acaba, à noite, o exército do rei e o próprio rei, eles fogem. E aí o que acontece? A tropa da Babilônia persegue o rei e o seu exército. Esse exército ele se dispersa, ou seja, todo mundo vai embora, cada um para o seu canto. Eles capturam o rei Zedequias. Quando eles capturam, Nabucodonosor manda trazer os seus filhos, mata os filhos de Zedequias na frente dele, fura os 2 olhos de Zedequias e leva ele preso
para a Babilônia. Depois desse episódio macabro, ele volta até a cidade de Jerusalém e coloca fogo nela. Agora nós temos a destruição do esqueleto do templo. O restinho de alguma coisa valiosa que tinha no templo, como as coisas feitas de bronze, as colunas, o revestimento, são tiradas do templo. O templo vem abaixo, as muralhas vêm abaixo, a cidade vem abaixo. Ele pega o restante da classe média agora, da população, e leva, e só ficam os pobres. Apenas aquelas pessoas que ficariam responsáveis por cuidar da terra, por fazerem plantações para poder suprir o reino babilônico. E aqui nós chegamos, então, ao fim do Reino do Sul. E isso está narrado para nós no Salmo 79, que, se a gente colocar ele, assim, né, dividir os versículos por temas, nós teremos aí do verso 1 ao 4, destruição e maldição sobre a cidade. Verso 5, o abandono divino. Nós teremos uma oração imprecatória no versículos 6 e 7. O clamor por socorro a Deus, do verso 8 ao 11. Mais uma oração imprecatória no versículo 12. E por fim uma doxologia, ou seja, uma adoração a Deus. É importante a gente ressaltar isso. O salmista, ele sabia que Deus ele estava emitindo juízo sobre o reino de Judá. Ele sabia que Nabucodonosor era, na verdade, um instrumento de Deus, cumprindo aquela maldição que ele tinha lançado na época do reinado de Manassés. Mas, ao mesmo tempo, também, ele tinha esperança de que esse mesmo Deus, que lançou sobre esse reino essa desgraça, essa maldição, essa destruição, era o mesmo Deus que poderia restaurar todo esse reino. E para a gente finalizar essa temática da devastação, nós temos, por último, a devastação de Samaria. Apesar de que, cronologicamente, ela aconteceu antes da destruição de Jerusalém, mas aqui nos Salmos ela está depois, ela está no Salmo 80. Vamos ler o Salmo 80? Porque ele é bem pequenininho. E ele dá para a gente falar um pouquinho aqui. Eu vou ler ele rapidinho, tá? Salmo 80, então. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra teu esplendor. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer, tu lhe deste pão de lágrimas, e para beber, pranto em abundância. Fizeste de nós um motivo de conflito entre nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, preparaste o terreno, e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela, os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus rebentos até o rio, porque derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas. O javali da selva a devasta e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer
o teu rosto e seremos salvos. Vocês notaram alguma coisa aqui nesse texto? Porque ele fala sobre a devastação de Samaria. Em algum momento eu falei a palavra Samaria enquanto eu estava lendo? Como que eu sei então que isso aqui fala para mim sobre Samaria? Por que isso aqui está falando para mim sobre a destruição do Reino do Norte? Alguém chuta? Verso 2. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Efraim e Manassés eram filhos de quem? José. Existe a tribo de José dentro da divisão das 12 tribos? Não existe. Jacó teve quantos filhos? 12. Por que então a gente não tem 13 tribos e a gente tem 12 tribos? Sim, mas está faltando uma tribo aí. A tribo de Levi não tinha território. A herança de Levi era o Senhor. Para que continuassem então as 12 tribos, José, ele tem os seus 2 filhos que são criados por Jacó. E aí eles, Efraim e Manassés, completarão essas 12 tribos. E é interessante, né, como que é a construção da história de Israel. Porque aquilo que vai identificar a tribo do norte, aquela tribo que vai ter digamos que um protagonismo, enquanto no Reino do Sul o protagonismo está na tribo de Judá, na tribo do norte, o protagonismo, ele está na tribo de Efraim. Tanto que nós vamos ver no livro de Juízes, muitas vezes o pessoal falando do pessoal que vivia ao norte como os efraimitas. Por isso que a gente consegue identificar, então, que esse texto aqui ele está falando sobre a destruição do Reino do Norte. Consequentemente, a destruição de Samaria, que acontece no ano de 722 a.C. O rei da Assíria, Salmaneser, ele vem até o Reino do Norte. Quem era o rei sobre o Reino do Norte naquela época era Oséias. Oséias vai guerrear contra o rei da Assíria. Ele morre nessa guerra. O reino da Assíria, então, vai até Samaria, faz um cerco que dura 3 anos, até que a cidade ela cai. A cidade, então, ela é destruída. O rei da Assíria pega o povo que vivia na cidade, leva ele todo para a Assíria, que era um reino que ficava mais ao norte ainda. E aí ele pega populações, pessoas diferentes, com culturas diferentes, e leva essas pessoas para poder viver em Samaria. E ali em Samaria, então, nós temos um sincretismo do culto, ou seja, uma mistura de religiões. E é daí que surge o preconceito dos judeus em relação aos samaritanos. Porque é um povo que tem uma adoração, digamos que mista. Uma adoração misturada. Só que nós vemos que esse Salmo 80, ele deixa uma esperança messiânica, e que ela é associada, sim, ao Reino do Norte, principalmente aí nos versículos finais. E isso é a nomenclatura que a gente dá aos filhos de Jacó que nasceram de Raquel. É Raquel, isso mesmo. Quem são os filhos de Jacó que nasceram de Raquel? José e Benjamim. São os filhos da direita de Jacó, da mulher que ele amava. São os filhos da tua destra. Ben-Adam. E aí nós temos Benjamim, o povo da sua destra, e Ben-Joseph, que é digamos que é o filho de José mesmo. Ou seja, na tradição judaica, a tradição judaica a gente tem uma pluralidade de crenças em relação ao Messias, mas
uma dessas crenças acreditava que nós teríamos dois Messias. Um que viria da tribo de Efraim ou Manassés, né? Seria um filho de José. E esse filho de José, ele seria aquele que é responsável por libertar o povo, um líder militar. E aí nós teríamos um Messias que viria da tribo de Judá. E esse Messias da tribo de Judá, ele seria responsável por ressuscitar o filho de José depois. É uma crença muito louca, mas isso para nós ilustra algo muito claro. Jesus, ele era da tribo de Judá, e qual que era o nome do pai de Jesus? José. Ou seja, cumpriu a profecia que estava escrito aqui nesse salmo. Nós temos um filho, nós temos um Messias que ao mesmo tempo que ele é filho de José, ele também é da tribo de Judá. Meus irmãos, então para a gente concluir, esse livro 3, ele vai terminar no Salmo 89, ele começa com um tom bem mais esperançoso. O salmista ele vai falar da fidelidade de Deus, das obras de Deus, aquilo que ele fez pelo seu povo. Porém, a partir do verso 38, esse tom, ele passa a ser um tom assim de que, do salmista questionando Deus, rogando a Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor quebrou a sua aliança com Davi? Por que o Senhor jogou ali a coroa de Davi no chão? Por que o Senhor fez essas coisas? E é dessa forma que vai terminar esse livro 3. Nós não temos um rei, nós não temos o templo, nós não temos mais sacerdotes para sacrificar a Deus, nós não temos mais a terra. A esperança de Deus, aquilo que as pessoas tinham, a evidência de que elas eram de fato pessoas escolhidas pelo próprio Deus, tudo aquilo tinha ido embora. Isso, meus irmãos, então, mostra para nós sobre algo que acontece nas nossas vidas. Em todo o contexto desse livro 3, nós vamos ver essa ênfase na devastação. Quando o templo e a cidade elas são destruídos. E isso acontece porque o povo de Israel não conseguiu guardar a aliança de Deus. Mas e nós? Nós conseguimos guardar a aliança de Deus? Nós conseguimos cumprir a lei de Deus de cabo a rabo? É possível nós termos uma vida perfeita? Não. Onde que está a nossa esperança, então? Em Jesus. Jesus cumpre toda a lei. Jesus faz aquilo que a nação de Israel foi incapaz de fazer. Jesus, ele faz todas essas coisas. E da mesma forma que o templo foi destruído, Jesus também teve o seu corpo destruído. Para que através desse sacrifício, essas obras de Jesus, o fato dele ter sido perfeitamente obediente, Deus ele pudesse colocar em nós. Ou seja, meu querido, no dia do juízo final, quando Deus ele olhar para você, se você tiver depositado a sua esperança e o seu coração diante da cruz de Cristo, Deus ele não vai ver os seus pecados. Deus ele não vai ver as suas obras. Deus ele verá as obras de Jesus. Jesus ele não só morreu por nós, como também ele viveu por nós. A nossa esperança é essa, de que Deus, no juízo final, ele conte as obras de Cristo como nossas. Porque Jesus ele é a nossa salvação. Eu queria, só para a gente finalizar e orar, na vida cristã, meus queridos, assim como o povo de Israel, nós passaremos por tragédias. E esse livro aqui, esses salmos, eles estão para mostrar que quando nós perdemos o chão, quando nós perdemos as nossas forças, quando a calamidade, quando a tragédia, ela bater na nossa porta, nós devemos confiar em Deus, porque Ele é a nossa salvação.
Às vezes nós não entendemos aquilo que nós estamos passando nas nossas vidas. Às vezes nós não sabemos por que a desgraça nos alcançou. Mas é nesse momento que nós somos chamados pelos salmistas a orar, a derramar diante da presença de Deus. Meu querido, diante da desgraça, diante de tudo de ruim que acontece na sua vida, desde uma doença, desde uma crise financeira, desde problema no casamento, desde problema com o filho, desde até da falta de um marido ou de uma esposa, diante de uma traição, nós temos duas respostas diante de Deus. A primeira delas é questionar: Deus, por que eu? O que eu fiz para merecer isso? Aonde eu errei? Aonde eu pequei? Me mostra, Senhor. O que eu fiz para merecer tal situação? E a segunda resposta que nós podemos dar para Deus é: Senhor, eu não entendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu confio no Senhor. Eu não consigo entender essa situação agora, mas a minha esperança, ela está no Senhor. Porque na tua palavra, o Senhor disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E Senhor, eu te amo. Então eu sei que essa situação que está acontecendo comigo agora, é porque de algum modo isso vai fazer bem para mim no futuro. Amém? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Vamos orar então para a gente encerrar. Eu já mandei os slides para vocês, tá bom? Aquelas pessoas que não receberam, podem me procurar, me mandar mensagem, que eu encaminho novamente, não tem problema nenhum. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Agradecemos, Senhor, porque a tua graça e a tua misericórdia, ela nos alcança. Agradecemos, Senhor, porque os momentos de dificuldade são momentos que o Senhor não caminha ao nosso lado, mas que o Senhor nos carrega no colo. Nós sabemos, Deus, que quando nós não temos força, é o Senhor que nos conduz. Deus, aumenta em nós a fé em Ti. Reforça a esperança no Senhor, para que nós possamos viver, Deus, com intensidade, para que nós possamos, Deus, viver uma vida pautada na esperança no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Deus, a nossa confiança não está na conta bancária, não está na casa própria, não está no emprego, num concurso público, numa faculdade, não está em filhos, não está em casamento. A nossa confiança, Deus, ela mora, ela reside no Senhor. Porque é o Senhor que sustenta tudo isso. É o Senhor, Deus, que sustenta todas as coisas que nós temos. Em nome de Jesus. Muda o nosso caráter, Deus. Entre o meu bem-estar aqui nessa terra e ser mais parecido com Jesus, eu escolho ser mais parecido com Jesus. Mesmo que isso custe a minha paz terrena, porque eu prefiro a paz celestial. Essa é a minha oração, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Meu irmão, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe, vai na paz. Não se esqueça que amanhã nós temos reunião de oração.